E já vou abrir para vocês aqui, então, a tela inteira, para a gente dar início, então, à nossa aula, tá bem? Hoje, então, pessoal, a gente tinha marcado, seria a apresentação do trabalho, né, do seminário, que ficou lá para o dia 9 e 11 de fevereiro, tá bom? Então, eu tive que subir, que viria depois do seminário, que é a apresentação, é o início do plano de negócios, tá bom? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Eu coloquei aqui, então, na aula de hoje, o plano de negócios, que começa pelo plano estratégico e estrutura organizacional. Eu coloquei aqui um template para vocês, coloquei uma apostila do Sebrae, que eu já vou abrir aqui depois, agora eu já mostro, e também coloquei um modelo de plano de negócios, que foi quando eu fiz a graduação. Coloquei ali porque eu acho assim que é um modelo de referência para vocês terem, tá? E copiar ou usar como base, não tem problema, tá? Ainda mais para quem nunca fez um plano de negócios, precisa ter uma referência de algum lugar. Certo, pessoal? Então, ó, eu vou começar apresentando para vocês essa apostila do Sebrae, tá aqui no Moodle, para vocês, aqui a apostila do Sebrae. Ela tem todos os detalhes que vocês precisam saber para elaborar um plano de negócios, tá? Começando aqui, ó. Para que serve? Para esclarecer, né? Para que serve o plano de negócios, o seu mapa de percurso, ou seja, o que eu preciso fazer, quais são os itens que precisam conter dentro desse plano, a elaboração, aí são textos mais ilustrativos mesmo, orientando o que é um plano de negócios, né? E qual é a importância que ele tem. Depois, a elaboração do plano de negócios em si, que é o sumário executivo, que vai ser a última coisa que vocês vão fazer. Tá? O sumário executivo é a última coisa. É como um resumo de um artigo científico. É a última coisa que se faz, é o resumo. Porque eu não sei os resultados que eu vou alcançar. Eu não sei se a minha loja, a minha empresa, meu negócio vai ser viável ou não financeiramente. Eu só vou saber depois que eu terminar todas as etapas do plano de negócio, depois que eu fizer o plano estratégico, plano de marketing, plano de RH, plano financeiro, e aí eu vou saber. Por isso, a gente faz por último, porque o sumário executivo é um resumo de todas essas informações. Quando vocês forem apresentar o plano de negócio de vocês para um investidor, por exemplo, que queira, ou um investidor anjo, ou alguém que queira, alguém que esteja interessado em financiar o negócio de vocês, ou aportar financeiramente, ou garantir o empréstimo, se apresenta o sumário executivo com um resumo de tudo, para que ele não tenha que ler todo o documento, todo o livro que vai ser o plano de negócio, tá bom? Então, por isso se faz por último. E aí, depois vem todos esses itens aqui, né? Que é o planejamento estratégico, que vai ter os dados do empreendimento, a missão, visão e valores da empresa, as características mais jurídicas, né, da pessoa jurídica da empresa, como o setor da atividade, a forma jurídica, enquadramento tributário, capital social investido, se vai ser de quem? Vai ser próprio? Vai ser de terceiros? Vai ser dinheiro emprestado que vocês vão tomar? Vai ser de quem? Tá? Então, isso precisa ficar especificado. E também o valor, a quantia que vocês vão precisar para abrir o negócio de vocês. E a fonte de recursos. Depois da análise de mercado, o estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores. O plano de marketing, ele visa... aumentar um pouquinho aqui. O plano de marketing, a descrição dos principais produtos e serviços, os preços que vocês pretendem praticar, o estudo da comercialização, da localização do negócio, tá? Tudo isso é muito importante, já tentar estipular aqui a fotografia do local onde vocês querem abrir, fazer uma fachada, um desenho no PowerPoint mesmo, nada muito elaborado, mas fazer uma estrutura já de um negócio, porque lembrem, aqui vocês estão fazendo de maneira bastante, até mesmo fictícia, mas no momento em que vocês forem para as empresas e tiverem que desenvolver um plano de negócios, todos esses detalhes, eles são importantes, então vocês precisam aprender a fazer, tá? A questão do layout, o arranjo físico também, a capacidade produtiva, comercial ou de prestação de serviços que a empresa de vocês vai ter, quantos bens ela vai conseguir produzir e vender, ou quantos serviços ela vai conseguir prestar em um dia. Isso é necessário saber, porque é com base nisso que a gente vai saber a quantidade de receita que nós vamos ter, que a empresa vai ter. Tá? Os processos operacionais, necessidade de pessoal,
E o plano financeiro tem uma série de itens que precisam ser verificados. O plano financeiro tem uma planilha em Excel que vocês preenchem, ela já vem toda elaborada já é do Sebrae, e ela já vem toda elaborada, vocês só inserem os dados ali e ela mesma vai somando, tá? Então isso aí é bem interessante por causa disso. Certo, pessoal? Então depois ele tem um desdobramento aqui, né? Ele vai falando um pouco mais sobre cada um desses itens. Então essa apostila tá lá para vocês utilizarem como material de base, a lerem com mais calma depois. Agora, eu queria mostrar para vocês o modelo do template do plano de negócios, tá? Aqui, ó. Este aqui é o template, vocês podem utilizar ele mesmo, começar a escrever a partir daqui, nele mesmo, tá? Colocar o nome dos alunos, escrever o nome da empresa. O sumário executivo, como eu falei, é o último item que nós vamos escrever, porque ele é um resumo de todas as informações que vocês vão ter após... Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Tá. O microfone, só eu queria ver se meu microfone estava ligado. Vocês vão escrever após terem finalizado o plano de negócios. Ele está ali esse arquivo ele está ali no Moodle, em formato de Word, aberto para vocês preencherem. Aqui nós temos a identificação e caracterização da firma. E aí vocês podem fazer em empresas que vocês já conheçam, que vocês tenham acesso aos dados, vocês podem fazer. Podem fazer também criar um negócio novo, isso vai depender do que vocês querem, tá bom? Razão social, nome fantasia, endereço, telefone, município, data da constituição da firma, enfim, tá? O setor da atividade, se vai ser indústria, se vai ser comércio, qual é o setor no qual ela se encaixa. O enquadramento tributário vai ser o quê? Vai ser pessoa física? Vai ser MEI, microempreendedor individual? Vai ser simples nacional? Vai ser lucro presumido? Lucro real ou lucro presumido? São enquadramentos tributários que tem dentro da realidade da legislação brasileira de enquadramento tributário de empresas. Tá? Capital social aqui, mesma coisa, vocês vejam, vocês vão preencher o valor aqui, se é 30 mil, é para escrever o valor mesmo. Até o cifrão ali já está ali para definir que é isso. As fontes de recursos também, como vocês vão fazer em grupo, talvez cada um dos sócios entre com algum valor, que vai haver cotas, né, que precisarão ser divididas entre os acionistas, se for o caso, então vocês vão preencher aqui tudo direitinho com o nome de vocês mesmos, tá? Do que compõe o grupo. O valor que cada um vai contribuir para o capital social e a porcentagem de participação sobre a empresa. Tá? Uns podem dar mais dinheiro, outros podem dar menos, ou todo mundo vai dar a mesma quantia de dinheiro para ter cotas iguais, aí vai depender do que vocês queiram, tá bom? A apresentação dos sócios e suas competências. Aqui você tem que apresentar o sócio, escrever o nome da pessoa e qual é a função que ela vai desempenhar dentro da empresa. Certo? Depois, aqui na concepção do negócio, é um texto falando sobre o que é o negócio. Vai ser uma loja, vai ser um negócio por delivery, não terá loja física, vai ser uma loja virtual, e-commerce, vai atender somente pelas redes sociais. O que vai ser o negócio de vocês? Como é que vai funcionar? O que vocês pretendem? Que tipos de produtos serão comercializados? Qual é o ponto, qual é a localização do ponto comercial de vocês, que vocês pretendem ter? Assim, é um texto contando o que é o negócio, tá? Podem colocar uma foto aqui, vocês que sabem. Tá? Vocês podem explorar bem essa parte do que é mostrar o negócio, o que é o negócio afinal. E aí, pessoal, a gente entra no plano estratégico. Estou falando rápido demais, pessoal. Se eu estiver, vocês me avisem. Como é que vocês estão aí? Tranquilo, professor? Tranquilo? Tá bom. Vamos lá, então. Aí nós entramos no plano estratégico. Tá? No plano estratégico, vocês vão ter que escrever a missão, a visão e os valores. Como é que eu elaboro a missão?
Vocês podem olhar empresas parecidas na internet, e digitem lá, missão, vocês vejam qual é a empresa mais parecida com o negócio que vocês querem criar. Procurem lá na internet, vejam qual é a missão, visão e valores que eles têm. Depois, tem uma aula, que é a aula de amanhã, que já está lá no Moodle, que ela ensina a fazer uma missão. Tá aqui, ó. A aula de amanhã, que é dia 28 de janeiro, ela ensina a fazer, tá aqui a videoaula e os slides, tá? É uma como elaborar a missão no modelo estrela para a sua empresa. O que é o modelo estrela? Só falando rapidamente aqui, pessoal. O modelo estrela, foi elaborado em um artigo científico proposto, né? Um artigo científico, um modelo que contempla, essa aqui muitas pessoas conhecem como estrela de Davi, é uma estrela que tem 6 pontas. Cada uma dessas pontas é um item que precisa ser contemplado dentro da missão. Para que a missão ela seja mais completa e ela consiga expressar corretamente o que a empresa, por que a empresa existe. A missão, ela quer dizer isso. Por que a empresa existe? A visão é como a empresa quer ser vista no longo prazo, daqui a 10, 20, 30 anos. E os valores são os valores que a empresa quer incutir nos seus colaboradores, no seu grupo de trabalho, para que eles tenham e mantenham essa ética, ou esse respeito, ou esse compartilhamento dos mesmos sentimentos em relação ao trabalho que é desempenhado na empresa. Certo? Então, aqui tem, eu não vou me aprofundar muito, a videoaula amanhã, é a videoaula de amanhã, mas vejam que aqui, ó, C1, que é a ponta da estrela superior, é a definição do negócio. Fica muito claro o que é o negócio. O C2 é a política e valores da empresa. O C3 é tecnologia e fatores de sucesso. O que a minha empresa tem que vai fazer com que ela se diferencie das outras em termos de tecnologia ou outros fatores que não sejam tecnologia, mas que também agreguem uma perspectiva superior às demais concorrentes. Isso é tecnologia e fatores de sucesso. Depois nós temos ali os clientes e suas necessidades. Que clientes nós queremos atender? Nós queremos, como é que nós queremos ver eles? Nós queremos atender as necessidades deles de que forma? Tá? O escopo geográfico não é obrigatório, mas se quiser colocar, pode colocar. Hoje a gente estava discutindo isso na disciplina de competitividade sobre as multinacionais, né? São as empresas que atuam no mercado de trabalho pela dimensão da especialização, ou seja, elas atendem a segmentos diferentes de clientes, mas ela tem muito bem claro o que ela quer atender, ao mesmo tempo, diferentes mercados geográficos. E para cada mercado geográfico, como assim mercado geográfico? Para cada localização. Se é uma multinacional, como nós estávamos discutindo hoje, a Unilever, por exemplo, que fabrica uma gama muito grande de produtos, como, por exemplo, sabão em pó, produtos de higiene e beleza, que é a marca Dove, desodorante Rexona, produtos de limpeza, como... aí tinha umas marcas ali, até Cif, Pênis. Depois também tem os alimentos que eles produzem, né? O azeite galo, caldo quinor, enfim, uma série de produtos que eles acabam produzindo bem diversificado, mas que para cada região do mundo que eles atendem, porque é uma empresa global, eles produzem, esses produtos, eles têm especificidades. É como a Coca-Cola. A Coca-Cola também, para cada região do mundo, ela busca atender as necessidades daquele mercado geográfico ali, daquela característica de consumo daquelas pessoas. Por isso que nós temos Coca-Cola com sabor de canela, com sabor de cereja, com sabor de café, porque eles buscam introduzir esse produto de acordo com a demanda que existe naquela região. Então, isso vai depender muito do tamanho da empresa que vocês têm e também se querem atender região, se querem atender só o município, ou se querem, sei lá, atender com distribuição de produtos, como, por exemplo, uma loja de e-commerce de distribuição de produtos. Então, o escopo geográfico é bem abrangente. Então, também
é necessário que vocês observem isso, tá? E demais stakeholders, que é o C6, né, que é a, a, a outra ponta da estrela, que é os demais stakeholders, é como é que eles vão ser incluídos. Lembrem que uma empresa, normalmente, ela vai ter o proprietário, ou diretoria, ou acionistas, que têm interesse direto, que precisam ser contemplados também nessa fala, na missão. Além dos clientes, que vem em primeiro lugar, com certeza, os clientes, mas eu também tenho os meus fornecedores, eu tenho os meus funcionários que também fazem parte, eles são partes, então, todas as partes interessadas que eu tenho na minha empresa. Como é que essas pessoas serão contempladas? Como é que elas vão ser entendidas? Como é que elas fazem parte da missão da empresa? Então, isso tudo é o que propõe e tem a explicação, tá, pessoal? Não é nada. Tem explicação aqui no vídeo também, explicou bem claramente como escrever a missão. Tá? É uma missão bem completa, é um conteúdo bem interessante, porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? O que eu vou escrever? Ser a empresa modelo ou produzir os melhores produtos, são coisas que fogem do trivial, do tradicional, tá? Explorar bem até o potencial o potencial que a empresa pode alcançar por meio da missão. A missão, pessoal, a missão, a visão e os valores, elas são o trilho da organização. Não esqueçam, né? Vocês devem estar vendo isso com o professor Paulo. Ou se não viram, vão ver. Em gestão estratégica, ela é o trilho, ela é o que sustenta a empresa. E muitas vezes ela não é valorizada, ela é colocada no quadro bonitinho e fica aquilo lá, né? Ninguém olha, ninguém lê. Mas, na verdade, tem que ser utilizada para incutir uma cultura na organização. Muitas vezes a gente pensa, como é que eu lido com o comportamento organizacional? Como é que eu mudo uma cultura impregnada na empresa? Por meio um dos recursos para fazer isso é a missão, visão e os valores. Fazer com que as pessoas internalizem isso, de fato. Trabalhar esse texto com os colaboradores. Isso faz até com que eles se mobilizem, né? Ou se remobilizem também, tá? Eu lembrei agora de um seriado que eu estava trabalhando, que eu estava assistindo esse final de semana. Não sei se vocês já assistiram, The Morning Show, que é um seriado bem premiado, foi premiado, acho que no Emmy, enfim. E aí ele fala sobre um jornal da manhã, de entretenimento e notícias nos Estados Unidos, que aconteceu uma série de o apresentador foi acusado por má conduta sexual. E isso balançou as estruturas da empresa, da emissora, enfim, foi uma coisa muito impactante para as pessoas que trabalhavam ali. Não só para as pessoas que tinham sofrido abuso, né? Mas para quem estava ali e não percebeu, não viu, ou sabia, se fez que não viu. E isso acabou gerando uma cultura dentro da organização do silêncio, que é o que eles falam, né? A cultura do silêncio. E aí, se alguém quiser falar, pessoal, é só abrir o microfone e falar, tá? E, e aí a gente consegue perceber o quanto que muitas vezes o ideal da empresa não o ideal, né? O que é o ideal? É a missão, é o que a empresa é a razão fim, a atividade fim da empresa, para que ela existe, quem ela quer atender, como ela vai atender. Ela se afasta muito, ela se descola ao longo do tempo do que ela é de fato. E é muito fácil isso acontecer. Como a gente conversa em gestão de processos. A gente estipula os processos, nós desenhamos os processos para o colaborador, para o operador, e colocamos num quadro bem bonito. Mas se ele não seguir aquele ciclo de atividades ali que compõe esse processo, se perde. E a mesma realidade se aplica à missão e à visão e aos valores. Tá? Por isso é um ponto muito importante do plano de negócios, tá? Porque é onde vocês vão mostrar o que a empresa, para que ela existe e o que ela veio fazer daqui a 10, 20 anos, como ela quer ser vista. Tá? Depois que vocês elaborarem a missão, a visão e os valores, nós temos aqui a análise SWOT, que provavelmente vocês já
viram, já ouviram falar. Como é que eu preencho a análise SWOT? Eu tenho aqui as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, os fatores internos e os fatores externos. As forças e fraquezas, elas são fatores internos. Por que que elas são fatores internos? Porque são todos aqueles fatores que acontecem com a empresa, que são percebidos na empresa, que eu posso mudar. Por que que eu posso mudar? Porque elas estão no ambiente interno da organização. Correto? O que que eu tenho de bom na minha empresa? Ah, o preço de venda é uma coisa positiva, porque nós ainda conseguimos manter um custo baixo, então nosso preço de venda ele é competitivo. Ponto. O preço de venda é uma força. Agora, a gente está com problema com o fornecedor, tem uma inflação, cenário de inflação no Brasil, a gente está com um preço que a gente vai ter que repassar esse preço para o cliente final. Meu meu preço de venda final está um pouco superior ao dos meus concorrentes, é uma fraqueza. Não vai ser uma força, vai ser uma fraqueza. Eu preciso pontuar e ver o que pode ser uma força e uma fraqueza na minha organização, mas eu posso mudar. Se de repente eu fizer uma negociação com os meus fornecedores, ou um contrato por um longo período, mas que eles assegurem que o preço que eles vão praticar da matéria-prima, dos insumos ou do meu estoque, dependendo do que eu for trabalhar, né, se for produto acabado ou se for processamento de produto, eu consigo uma negociação boa com ele, amarrar isso, eu consigo reverter essa situação. Mas ainda assim é interno. Meu ponto de venda é ruim, não tem acesso, as pessoas não conseguem estacionar, é uma fraqueza. Por quê? Porque eu posso mudar o meu ponto de venda. Posso decidir trocar para outro lugar, eu posso decidir construir um estacionamento, então eu posso mudar. As for ou ainda assim o ponto pode ser uma força. Tudo isso vocês vão, né, ir elaborando e normalmente isso requer um pouco de conhecimento para elaborar, né, um pouco de conhecimento sobre a empresa. Então, usar algum cenário, como eu vou dizer para vocês, um cenário que já existe, que vocês tomem como exemplo, alguma empresa que já existe, que vocês possam observar e escrever aqui a análise SWOT, tá? Normalmente é para criar uma empresa, para um negócio, sim, mas quando ela não está em operação, fica muito mais difícil a gente ver o que é bom e é uma força e o que é ruim. Mas a gente também consegue prever o que a gente quer que seja uma força e o que às vezes pode ser uma fraqueza, independente, né, do fato de eu conseguir consertar ou não. Bom, e as oportunidades e as ameaças, elas são fatores externos, ou seja, elas são pontos positivos e negativos da empresa, mas elas não podem mudar. Não faz parte, não é interno, não é de controle da empresa. E aí, as oportunidades podem ser, por exemplo, uma feira que vai ter na cidade, um evento que a empresa vai poder participar, vai poder divulgar os seus produtos ou serviços. Algum, depender, por exemplo, a pandemia, ela pode ser uma oportunidade ela foi, na verdade, uma oportunidade para muitas empresas. Aí vocês vão dizer, muitas empresas fecharam. Concordo totalmente, muitas empresas foram à bancarrota, né? Fecharam. Ou estão enfrentando uma dificuldade financeira muito grande. Com certeza eu concordo com vocês. Mas nós temos que concordar também de que houve muita oportunidade para crescimento de e-commerce, de mercado digital, de empresas que trabalham por delivery. Então, houve uma expansão de determinados tipos de determinados mercados a partir da pandemia. Então, ela foi uma oportunidade, mas ela também pode ter sido uma ameaça, dependendo da empresa, né? Se ela for uma loja física, por exemplo, que teve que fechar durante a pandemia, durante, né, os, os períodos de distanciamento social. Aqui as ameaças também a gente pode pontuar novos entrantes no mercado, porque quanto maior o número de entrantes no mercado, maior é a dificuldade de concorrer nesse mercado, porque tem outras pessoas, outras empresas oferecendo o mesmo produto ou um produto similar, que seria um produto substituto.
Então, tudo isso vocês têm que pautar. O que pode ser uma oportunidade e o que pode ser uma ameaça para a empresa de vocês, tá? É aquilo que eu não posso mudar. Não posso mudar o fato de eu ter concorrentes, as pessoas quererem abrir um negócio parecido com o meu. Não posso mudar isso, tá? Então, por isso, são fatores externos. Depois que vocês elaborarem essa análise SWOT, nós vamos pegar as fraquezas e vamos estabelecer metas e objetivos a partir dessas fraquezas. Porque lembram que as fraquezas são fatores internos que eu posso mudar na minha empresa. Então, a partir disso, como é que eu mudo isso? Estabelecendo metas e objetivos que me levem a superar esta fraqueza. Tá? Então, vocês vão estipular aqui, ó, qual é a meta e objetivo? Vocês vão escrever. Diminuir os custos para reduzir o preço de venda. O que é diminuir custos? Quando? Aí estabelecer um prazo. Tem um prazo de 6 meses para negociar com o fornecedor e diminuir o preço de custo. Quem vai ser o responsável por isso? Porque quando vocês tiverem que cobrar de alguém os resultados, alguém tem que responder. Não adianta só estabelecer a meta e colocar na gaveta. Não vai acontecer sozinho. Tá? Então, precisa estipular uma pessoa sempre para cobrar dessa pessoa os resultados. E senão a gente não chega a lugar nenhum, né, pessoal? Isso é gestão, né? Precisa dividir as tarefas, delegar tarefas, para não acumular as tarefas e acabar não resolvendo nada. E ao mesmo tempo, eu preciso que a pessoa se responsabilize por cada uma dessas atividades aqui. E quanto isso vai custar? Em termos de dinheiro mesmo, tá, pessoal? Termos financeiros. Vai custar R$ 1.000? Vai custar... Quanto isso vai custar para a empresa? Certo? Depois, nós temos aqui o mercado comprador. O mercado comprador é quando vocês vão definir quais são os clientes de vocês. E aí nós temos a segmentação de mercado. Tá? A segmentação de mercado é aquilo que eu já havia conversado com vocês, eu acho. Eu não posso definir que eu vou atender a população de Santana do Livramento e Rivera. Isso não é caracterização do público-alvo ou dos compradores. Eu preciso definir quais são os segmentos de mercado que eu quero atender. Isso vai estar lá na nossa aula sobre plano de marketing, tá? Cada uma das aulas que vai vir agora, deixa eu explicar bem para vocês como é que vai funcionar. Hoje, eu estou explicando para vocês. Hoje eu estou explicando, estou dando esse overview, tá? Essa visão geral do que é o plano de negócio, tá? Uma visão geral, tá, pessoal? O que é esse plano de negócios, como é que se compõe, quais são os itens que tem que ter. Estou conversando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre eles, tá? Mas não é definitiva essa aula. Amanhã a gente tem essa aula sobre o modelo estrela, para fazer a missão, que é muito importante. E depois, ainda não coloquei aqui ainda, mas vai ter as aulas específicas para desenvolver cada um desses tópicos. Então, no plano de marketing, o que tem que ter? Como é que eu faço o plano de marketing? Como é que eu faço, que tipo de instrumento eu utilizo para desenhar uma fachada, para desenhar um folder de divulgação, tá? Tudo isso eu vou sugerir para vocês diversos sites que vocês podem utilizar para criar logo de vocês, uma série de coisas, tá? Que eu normalmente utilizo o Canvas, sempre coloco aqui. Coloco e mostro, ensino como faz, que é bem fácil de fazer, bem simples e gratuito, uma ferramenta gratuita, certo? E dentro desse plano de marketing, não acho que é plano de marketing, acho, plano operacional, eu vou mostrar como fazer a segmentação de mercado. Que vocês já viram isso com a professora Andressa? Com certeza, mas a gente vai refrescar um pouquinho. Quais são os tipos de segmentação de mercado que existem? Que é demográfico, que é sexo, idade, renda, escolaridade, ou psicográfico, que é estilo de vida, status, ou geográfico, que é por região, né, que está localizado, enfim. Quais são os tipos de segmentação de mercado só para refrescar, qual é cada um deles, para vocês saberem como podem construir
o modelo de vocês, tá? A caracterização dos compradores de vocês, tá bom? Vocês podem, vejam aqui, ó, que vocês podem atender as pessoas físicas, que são pessoas comuns, empresas, né, que é pessoa jurídica, ou órgão, e ainda órgãos públicos. Pode ser um só, pode ser os três, como vocês quiserem, tá bom? Escrever um textinho, tá? Escrever um texto aqui dizendo que vou atender, sei lá, homens e mulheres na faixa dos 18 aos 80 anos, com o meu produto. Aí vocês vão definir, certo? Mercado concorrente, a mesma coisa. Mercado concorrente, pessoal, eu preciso ter bem claro quais são os meus produtos, quais são os produtos que concorrem com os meus. Então, esses produtos podem ser diretos ou indiretos. Por exemplo, eu tenho uma loja de doces. Quem são os meus concorrentes diretos? Faço bolos, faço tortas, faço doce. Quais são os meus concorrentes diretos? As padarias são concorrentes diretos. As outras lojas de doce, as pessoas que fazem em casa, que são os profissionais autônomos, são meus concorrentes. Mas eu tenho concorrentes indiretos. Por exemplo, as grandes marcas de bombom que vêm no supermercado. É ou não é? Muitas pessoas podem preferir comprar uma caixa de bombom do que comprar os meus doces. Quer dizer que essa caixa de bombom, seja da Nestlé, da Garoto, seja, ou uma barra de chocolate, eles são produtos substitutos aos meus. Por quê? Porque não são o mesmo produto, mas atendem à necessidade do meu cliente, de se satisfazer com um doce, com chocolate, com, sei lá, qualquer tipo de doce que queira, né, para adoçar a vida. É o mesmo produto? Não. Mas ele é um produto substituto. Consequentemente, ele é um concorrente indireto, tá? Então, eu preciso observar isso, ser bem realista, tá? Como é que eu faço essa comparação da minha empresa e dos meus produtos com o mercado concorrente? Preenchendo essa tabelinha aqui, ó. Concorrência do mercado-alvo. Então, aqui eu vou listar a empresa concorrente, ó. Vou botar aqui. Padaria do João. Tá? Padaria da Maria. Dona Sueli. Estou inventando aqui os nomes. Faz em casa. Já não deixa de ser minha concorrente, porque ela faz em casa e tem uma loja. Ela é concorrente, com certeza. E aí eu vou escrevendo aqui o nome de todas as empresas concorrentes. E o supermercado também. Acabei de citar, né? Ainda posso citar aqui as lojas de conveniência, que ainda por cima ficam abertas 24 horas, no posto de gasolina. Então, como é que os produtos eles são similares? Os produtos similares e os seus preços, como é que é? Ele é similar, sim ou não? Similar, lembra que eu comentei com vocês, né? Uma caixa de bombom não é igual a um doce, um brigadeiro. Então, ele é similar, mas não é o mesmo. E o preço é maior ou é menor que o que eu pratico? E as formas de atuação da empresa? É loja física? É delivery? É atendimento 24 horas? Como é que funciona aqui essa empresa? Como é que ela atua? E o posicionamento frente aos concorrentes? Isso aqui é o posicionamento de vocês em relação aos concorrentes. Aí vocês vão escrever aqui, preço mais alto, ou preço mais baixo, ou atende por delivery contra uma loja física, ou é uma loja física contra alguém que atende delivery. Alguém que atende de delivery não tem custo de aluguel, não tem custo de manutenção do edifício, não tem diversos custos que não estão água, luz, telefone, custos que não estão implícitos em uma loja física. Por isso, muitas vezes, a pessoa pode conseguir praticar um preço inferior. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso estar atento a essa realidade. Isso é sério, pessoal. Lembrem que agora vocês estão fazendo aqui um plano de negócios que vale nota, com certeza, para a nossa disciplina, mas ele não é algo que vai ser real, né? Até pode ser real, se vocês quiserem. Mas ele não obrigatoriamente ele é real. Mas se vocês forem trabalhar para algum órgão de fomento, por exemplo, aqui em algum dia, Instituto Endeavor, Sebrae, são órgãos que lidam com o sonho das pessoas.
Então, esse plano de negócios, ele precisa ser feito de uma maneira muito séria, porque é o futuro das pessoas que estão investindo dinheiro no negócio. Estão investindo, às vezes, 20, 30, 80, 100 mil, 150 mil num negócio, para que ele renda, para que ele dê lucro. Então, isso aqui precisa ser muito bem elaborado, muito bem feito, tá? Precisa ser bem verídico, certo, pessoal? Para que dê tudo certo, né, lá no final. E muitas vezes, as empresas fazem o planejamento, fazem o plano de negócios e não dão certo. Mas isso aí vai ser por outros motivos, não por, pelo menos por falta de planejamento, de previsibilidade do que pode vir a acontecer em cenários otimistas ou pessimistas em relação ao negócio. Tá? Aí aqui vocês vão inserir os principais produtos da empresa. Tá? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem baixar fotos da internet. Se você já tem os produtos, já fabrica, muita gente faz, às vezes, muitos alunos fazem das empresas que já tem, né? Então não vai ter problema de colocar as fotos. Mas se vocês não têm, então vocês baixem na internet mesmo e utilizem aqui. Coloquem o preço de comercialização do lado, tá? Bem específico. Apresentar os produtos e o preço, ó, com foto e preço ser praticado. Tá bom, pessoal? Não economizem, coloquem todos os produtos de vocês. Ou serviços. Comercialização, aqui você tem que explicar de que forma será realizada a comercialização dos produtos. Que canais, quais canais de distribuição serão utilizados. Então, vocês vão fazer propaganda? Vocês vão utilizar vendedores? Ou revendedores? Distribuidores? Como que vai ser isso? Tá? Quais os canais de distribuição? Vai ser uma loja física? Vai ser delivery? Vai ser teleentrega? Como que vai ser? Tá? Então, tudo tem que estar aqui. Pode só fazer um texto explicando, tá, pessoal? Depois, o plano de marketing, sim, né? Essa etapa aborda desde a criação da marca, o nome da empresa, a marca, o desenho. Aí a gente vai ter uma aula sobre isso, tá, pessoal? Que é uma aula sobre marcas e patentes. Eu até posso abrir para vocês aqui, só para pra gente dar uma olhada, tá? Que é marcas e patentes, a aula, deixa eu ver aqui. Ó, nessa aula a gente vai falar sobre, que vai vir ainda, né? Marcas e patentes e razão social e nome fantasia. Para a gente ter bem claro qual é a diferença de um para o outro. Estou com dúvida. Então, vamos ver o que são marcas, qual é a diferença, né, das marcas. Ó, aqui tem bastante exemplos, né, das marcas, como é que elas se constituem, tá? Isso aqui a gente ainda vai ver, tá bom, pessoal? A gente ainda vai ver essa aula aqui, não se preocupe. É para vocês poderem ter noção de como é que se constitui uma marca. Mas só daqui a gente pode olhar, é o seguinte, aqui a gente tem 3 tipos de marcas, tá? A nominativa, que é só o nome, com uma letra específica, né? Uma formatação específica, tá? Uma letra. A marca figurativa, que é um símbolo, apenas um símbolo, sem letra, sem nada. E só por perceber esse símbolo, a gente já identifica a marca, está associado diretamente à marca, ou seja, está bem constituído essa marca. Ou ela ainda pode ser mista, que é a junção da nominativa com a figurativa, ou seja, tem uma figura e um nome. Bom, vocês conseguem enxergar? Aqui. A gente ainda vai ver essa aula, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Tem muita coisa sobre marcas e patentes. Tem também a questão dos desenhos, né, a tridimensional, que aqui, ó, ela está relacionada diretamente à forma como ao produto ou à sua embalagem, como o Toblerone, que é uma forma única que ele tem de triângulo, né? É único o Toblerone. Se eu ver uma caixa de Toblerone e ela estiver embalada num papel de presente, eu vou saber que é um Toblerone, é ou não é? A mesma coisa o Yakult, que é o formato do rótulo específico, a marca Heinz, que tem esse formato para o seu ketchup para mostarda, os seus produtos. E a Coca-Cola, que é a mais difundida, eu acho, de todo mundo, né? Esse modelo de garrafa aqui, nós podemos ver ele de diversas formas, seja só uma sombra ou só um vidro transparente, sem rótulo, sem nada, nós vamos saber
que é da marca Coca-Cola, porque a marca é uma marca tridimensional, em 3D, tá? Certo, pessoal? Aí é que essa aula é sobre isso, tá? Explica muito bem, trabalha bem essa parte, sim, com bastante exemplos para vocês verem de que forma as empresas exploram esses diferentes tipos de marcas. E também a questão das patentes, né? Que é muito importante. O que eu posso patentear? Ah, não, desculpem. É a razão social e nome fantasia, né? Que eu estava falando. O que é razão social e o que é nome fantasia e a classificação delas de maneira bem para a gente diferenciar. Lembram lá que eu mostrei para vocês aqui, ó? Mostrei para vocês bem no início que precisa escrever a razão social e o nome fantasia. Então, a razão social, muitas vezes, ela vai ser acompanhada de um nome específico, mas não necessariamente o nome da empresa, vai ser algum sobrenome, o nome da pessoa que é o dono, limitada, ou ME, ou SA, se for sociedade anônima, e é isso que a gente vê naquela aula ali, quais são as classificações. Até vou mostrar o slide aqui para vocês. Não vou mostrar tudo, né? Senão já vou dar aula praticamente. Só vamos ver mais ou menos por cima. Aqui, ó. Alguns tipos de enquadramentos. Limitada, SA, EPP, MM, que for microempresa, ou MEI, que é microempreendedor individual. Tá? Então, nós temos diversos tipos de enquadramento tributário que as empresas podem se encaixar para elaborar, inclusive, a sua razão social. Porque o ramo de atividade, ele normalmente está implícito nessa razão social. Que não é a mesma coisa que o nome fantasia, que é a marca da empresa, que é o nome que a empresa traz a público, né, para fazer a sua divulgação, certo? E a sua relação também, porque a constituição do nome fantasia, ele precisa estabelecer uma relação de afetividade, de identificação com o público-alvo, certo? Então, existem características muito subliminares para elaborar o nome da empresa. Não é só, vou botar qualquer nome, ou invento, tá dando na novela o nome, eu vou lá e boto o nome da novela, sabe? Várias coisas que a gente vê acontecer, ou boto meu nome, Cristiane Doces, Doces da Cris. Eu sempre, por exemplo, lembro de doces, mas vou mudar. Sei lá, lanches. Professora de tá na moda colocar o nome. Tá louca, é só Também, Renata Amaral, não é uma Carolina crítica, Brito. é uma forma das pessoas colocarem também. Mas o que a teoria sugere é que isso precisa estar relacionado e provocado com a clientela que se quer alcançar, para que essa clientela se identifique com a empresa. Então, existem características subliminares que estão por detrás de tudo isso aí. Isso a gente está falando de psicologia de aplicação para, para o marketing. Tá? Não, mas não é uma crítica, tá? Pode. Eu estava olhando ontem, ali no iFood, tem várias pessoas que colocam o nome nas suas empresas. Tem o Lanches da Deia, tem, sei lá, Hot Dog do Brás, que é um hot dog que é super famoso aqui na cidade. Então, é o nome do senhor, né? Que é o sobrenome dele, que é Brás. Então, não é um erro. Só que isso é algo que a gente. Mas por quê? Porque é uma pessoa popular, que todo mundo conhecia. Então, o cachorro quente era dele. Professora, meu pai uma vez colocou o nome dele, Sâmia, é o nome da loja, Sâmia. Não deu muito certo, né? Pode acontecer, né? Mas talvez não tenha sido por causa do nome, talvez tenha sido por outras coisas. Certo, pessoal? Aí isso a gente vai ver nessa aula, tá? Não se preocupe que a gente vai ver com tranquilidade nas próximas aulas. Bem direitinho, desdobramento ali do plano de marketing. Da visão, da missão, dos valores, tá bom? Que mais? Depois a gente tem aqui o plano de produção, tá? Que é a planta operacional da empresa. Aí vocês vão ter que fazer um desenho, tá, pessoal? Um desenho, um PowerPoint mesmo, fazer, estruturar para ver mostrar como é que vai ser por dentro a empresa, enfim. Fazer uma lista de todos os móveis e utensílios que serão necessários para a empresa funcionar, porque vocês precisam saber disso para saber quanto que vai custar abrir a empresa. Listar os possíveis fornecedores,
a capacidade produtiva instalada, ou seja, quanto vocês vão conseguir produzir, uma média de quanto vão conseguir produzir ou vender por mês, as tecnologias utilizadas no processo de produção, se forem produzir alguma coisa, né? Vocês podem só comprar e revender, então não vai precisar ter isso aqui, tá? E a necessidade de pessoal também, que vai precisar do cálculo da hora homem, tá? O cálculo da hora homem também a gente vai ver, tá? É um cálculo que a gente consegue perceber o custo de um funcionário por hora. Aí vocês vão pensar, tá, mas não é só pegar o salário e dividir pelo número de horas trabalhadas por mês? Não, porque dentro deste cálculo nós vamos colocar as férias, o 13º, nós vamos colocar os vale transporte, se tem salário família, se recebe, isso também vai, se recebe plano de saúde, também esse valor vai aqui. Os 36% de impostos que incidem sobre o salário do colaborador também vão aqui. O salário repouso semanal remunerado, ou seja, os sábados e domingos, que muitas vezes o colaborador não trabalha, mas ele recebe por isso. Ele é pago pelo repouso semanal remunerado. Então, eu preciso listar. Existe uma listinha, agora já vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse modelo de plano de negócio que foi que eu fiz na graduação, a gente tem o cálculo do repouso do custo hora homem. Eu ia deixar mostrar depois, mas já vou mostrar agora. Ó. Aqui vejam ó, o layout, a planta operacional da empresa, a lista de tudo que precisa, os fornecedores. E aqui tem, ó, necessidade de pessoal. O custo hora homem. A jornada de quantas horas vai ser a jornada semanal, dividido pelo número de dias, vai me dar o número de horas trabalhadas por dia. Eu tenho o número de dias ao ano, que são 365 dias, mas o colaborador não trabalha 365 dias, porque ele tem 48 domingos ao ano, que é o repouso semanal remunerado que eu falei para vocês, que são descontados porque eles são pagos, as férias, que são 30 dias que ele não trabalha, e feriados, que normalmente convencionou-se utilizar 8 dias, que muitas vezes não são esses 8, não tem 8 feriados, mas em geral são 8 dias de feriado, tá? Para mais ou para menos, mas convencionou-se utilizar 8 dias. Porque às vezes eles caem no domingo, né? Então aí não vai contar 2 vezes, né, pessoal? Então, o número de dias à disposição da empresa normalmente vai ser 279 dias, vezes 7,33, que é o número de horas que ele trabalha por dia. Então, esse colaborador, se ele trabalha 44 horas semanais durante 6 dias, ele está 2.045 horas e 7 segundos à disposição da empresa por ano. Mas por que eu preciso saber de quantas horas ele está à disposição? Ora, porque depois eu vou usar esse valor aqui para dividir sobre a remuneração anual, que vai incluir o salário. Oi. Professora, esses cálculos já Boa estão noite, no André. modelo? Não, eu não coloquei no modelo, mas eu posso pôr. Isso aqui eu disponibilizei para vocês, né? Disponibilizei, mas eu posso pôr ali, sim. Que aí vocês vão preenchendo. Tá no mudo esse exemplo? Tá no mudo. Tá. Tá no mudo. Férias, 13º salário, adicional de férias, que é o salário dividido por 3. Se recebe insalubridade ou não, vai insalubridade, vai transporte, enfim, tudo. Vocês vão ver aqui que a remuneração anual desse colaborador que recebe R$ 800, R$ 868, que nem vai receber mais isso, porque isso aqui é um salário defasado, né? Porque quando eu fiz era esse salário mínimo, mas agora não é mais, tá? Então, vai ser de 15.132. Mais os 36% de impostos que incidem, ou seja, mais 5.466,18, eu tenho um total de custo do funcionário para o empregador de 20.634, que eu vou dividir pelo número de horas trabalhadas. Eu vou explicar, tem um vídeo sobre isso que eu vou botar para vocês lá, explicando bem detalhadamente como é que faz, tá? Não se preocupe. Agora é só para a gente dar uma olhada para ver como é que é. Mas tem os videozinhos específicos explicando isso aqui. Então,
eu vou dividir o total, né, do custo total do funcionário para o empregador pelo número de horas trabalhadas. E eu vou ter o custo hora homem, que é de R$ 10,09. Se eu dividisse o salário pelo número de dias trabalhados por ano, por mês, no caso, não daria esses R$ 10, daria 5 alguma coisa. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né, que trabalhador de carteira assinada, ele custa o dobro para a empresa. Não é que ele custa o dobro para a empresa, não é isso. Mas é que quando a gente coloca no papel todos os itens que compõem o salário, aí a gente vê que o valor, ele não é pegar o salário e dividir por 30, para saber quanto é que custa a hora trabalhada desse colaborador. Tá? Então, tem um cálculo específico que vai me dar um número real, para eu não me iludir. Porque lembrem, esse número aqui, ele vai incidir lá nos cálculos de vocês. Quando vocês forem preencher a planilha financeira, eu preciso saber quanto é que custa uma hora da mão de obra do meu trabalhador. Porque, por exemplo, se eu tenho uma padaria, cada hora a cada, sei lá, o padeiro, ele faz, sim, tô dando um número super, assim, aleatório, 50 pães por hora. Ora, eu vou vender esses 50 pães, esses 50 pães me rende R$ 50. Mas como se a hora de trabalho só do colaborador é 10, mais o custo da matéria-prima, mais luz, mais tudo mais que ele vai usar ali, não cobre. Não cobre o meu custo, o preço de venda que eu estou praticando. Ou eu subo o preço ou eu diminuo o custo de alguma forma. Então, por isso é necessário saber qual é o custo da mão de obra por hora. Tá? Por isso que a gente faz esse cálculo. Vamos voltar lá no nosso modelinho. Depois, pessoal, a gente faz o plano de gestão, tá? Pode fazer o plano de gestão, que ele pode ser escrito ou desenhado. Ele deve apresentar a ideia de como a empresa pretende desenvolver as suas atividades. E o plano financeiro é o final, que precisa apresentar o período de payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, que é a TIR, tá? Utilizando a ferramenta do Sebrae. Vocês não precisam calcular nada disso, vocês só inserem os dados ali na planilha e ele calcula lá no final a payback, que é o período de retorno, ou seja, quanto tempo eu vou demorar para ter o retorno do investimento inicial que eu aportei no início do negócio, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno também, tá? Ou seja, quanto em termos de taxa sobre o investimento inicial eu vou ter em relação ao meu negócio, tá bom? Aí, após vocês preencherem isso, vocês vão elaborar um relatório apresentando a viabilidade financeira do negócio. Seja, ele é viável, sim ou não? Certo, pessoal? Como é que vocês vão fazer esse plano financeiro? Eu tenho uma planilha, que eu vou colocar lá para vocês também, com um vídeo com a explicação de como preencher essa planilha. Ela começa assim, com a capa. Vocês só vão preencher onde está amarelo. Tá? Onde não está amarelo, vocês não preenchem, porque não calcula, não computa e não faz nada, tá? Então, preencham o nome. Aqui vocês vão colocar 5 produtos. Mas eu tenho 10 produtos da minha empresa. Não importa. Você escolheu os 5 principais, se vão colocar aqui. Se é vendido por unidade, por litro, por quilo e o preço unitário. Isso aqui não preenche. Por que não preenche? Porque isso aqui ele vai preencher automaticamente depois, conforme vocês forem inserindo os dados na planilha. Tá? Ele vai calcular o custo variável e a margem de contribuição de cada um desses produtos. O custo variável é aquele custo que varia de acordo com a produção. Ou seja, eu tenho uma encomenda, uma demanda, tem uma fábrica de roupas. Eu tenho uma demanda esse mês de 10 mil peças. Então, vou ter que trabalhar para atender essa demanda no período de um mês de 10 mil peças. Talvez eu tenha que contratar mais gente, talvez a gente tenha que trabalhar mais, as costureiras, né? Vou ter que pagar hora extra. Então, esse custo de mão de obra e de matéria-prima, ele vai variar de acordo com a minha demanda. Porque mês que vem eu vou ter só 1.000 encomendas de camisetas da minha malharia. Esse mês eu tenho 10 mil e mês que vem eu tenho 1.000. Eu vou trabalhar bem menos. É ou não é? Vou trabalhar bem menos tempo e vou gastar menos tecido, menos matéria-prima, menos linha, menos tecido e todos os outros insumos que acompanham
confecção de uma camiseta. Então, por isso que nós chamamos de custo variável, porque ele varia de acordo com a demanda. E a margem de contribuição, ela é o preço menos o custo variável. Tá? Então, ele é o preço, aquilo que vai sobrar, mas ela é dada em porcentagem, tá? Aquilo que vai sobrar do valor, do preço a diferença do preço de venda e do custo variável do meu produto. Tá bom? Mas vocês não preenchem isso, vejam que está vazio aqui, ó. Tá com erro porque ele vai ser preenchido automaticamente depois quando vocês forem avançando no preenchimento da planilha. Que é bem simples, tá? Lembrem, é só onde está amarelo que vocês vão preencher. Certo, pessoal? Aí aqui no final, ó, ele vai me dar o fluxo de caixa, o período de payback, qual que vai ser, o valor presente líquido, a TIR, a taxa interna de retorno, e aqui ele vai me dar, porque ele dá uma projeção ao longo de 5 anos, tá? Ou seja, por isso que a gente consegue ter uma projeção num longo, não seria longo prazo, mas seria quase longo prazo, né? Num período de 5 anos eu consigo prever. Será que o meu negócio ele vai dar certo? Sim ou não? Ou, sei lá, de repente ele começa a decair, ou começa a dar prejuízo porque os preços, eles o custo do meu negócio vai suplantar o preço de venda. Vai ser superior. Aí é aqui que eu preciso definir muito bem. Na verdade, não é aqui, porque aqui vocês já vão ter os números prontos já, né? É aqui, ó. Quando vocês forem preencher a projeção de venda e receita operacional. Aqui onde é amarelinho, vocês vão colocar a quantidade vendida. Ou seja, no ano 1 do produto 1, eu vendi 1.000 unidades. Mas no ano 2, eu já projetei uma suba, né? 25%. Então, vai ser 1.250 produtos. Depois, no ano terceiro ano, não vou conseguir vender nos 1.250. Vou vender 1.500. Digamos que eu projete um aumento de 25% nas minhas vendas ao longo desses 5 anos. Aí vai ser 750 e 2. 7.500. Certo? Vejam como é que funciona aqui. Certo, pessoal? Que mais? Aí vai ter essa aula que eu vou explicar isso para vocês, tá? Não se preocupem. Vai ter com antecedência para vocês irem preenchendo. Aqui é só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que a gente faz. E ele vai calculando sozinho, tá, pessoal? E não se preocupem que ele vai calculando sozinho. Se vocês tiverem dificuldade de preencher depois, a gente conversa mais adiante e eu ajudo vocês a preencher, vocês me mandam a planilha, eu vejo se tem algum erro, se algum espaço que não deveria ter sido preenchido foi preenchido, e a gente vai construindo o trabalho aos poucos. Por isso eu insisti de vocês fazerem o trabalho em grupo, porque tem bastante trabalho para fazer. Tá? Então, por isso é melhor em grupo, que aí vocês conseguem até se dividir um pouco. Como é que vai funcionar a disciplina agora? Vocês têm esse plano de negócio para fazer. Eu coloquei lá no Moodle também este modelo aqui de quando eu fiz na graduação, tá? Ó, vocês veem que tem tudo aqui, tem o sumário executivo, não é nenhum texto enorme, tá, pessoal? É um texto bem resumido, tem tudo preenchido. Ó, vejam aqui a apresentação do sócio, suas competências, a concepção do negócio, o plano estratégico, missão, visão e valores, análise SWOT, ó, com as forças, fraquezas, tudo preenchido como eu expliquei para vocês. Ó, aqui a análise da concorrência dos mercados-alvo, os produtos com preço, bom? E assim vai, tudo preenchido. Agora, como é que vai funcionar? Aí aqui, ó, por fim, já tem até um modelo de textinho aqui com análise do plano financeiro, tá bom? Então aqui, ó, tem tudo aqui para vocês utilizarem como modelo, certo, pessoal? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso. Deixa eu voltar aqui para nossa. Pode falar, pode falar.
Professora, todas essas etapas nós vamos fazendo aula após aula, né? Exatamente. E a gente Exatamente. tem que ir lhe enviando o que já foi feito ou só envia o trabalho concluído lá no final? Não, vocês não precisam ir me enviando, tá? Querem me enviar para eu olhar? Podem enviar. Mas não precisa ir me enviando, não. Vocês vão só que entregar lá no final da disciplina, né? Entregar e apresentar, né, pessoal? O plano de negócio. Tá. Isso no final. Entregar a versão escrita e fazer a apresentação com slides. No final, é isso? Mas eu aconselho vocês a irem fazendo, assistindo essas aulas e já implementando no plano de negócio, vocês vão deixar para a última hora. Que aí fica uma coisa mais tranquila de fazer, né? Não deixar para a última Sim. hora e não dá tempo de fazer. É bastante coisa, né, pessoal? É um plano de negócios, é um documento para criar uma empresa. Então, sugiro que vocês já comecem, tá? Aqui a gente vai ver tudo isso, tá? Tudo esse ponto a ponto, tem os videozinhos, aqui tem a análise do modelo estrela. Agora, terminar a aula, eu já vou colocar as outras aqui, que é... Até eu mostro para vocês aqui, ó. Do semestre passado, ó. Como elaborar um plano de marketing. O link do site do Canva. Depois tem aqui aula sobre marcas e patentes, sobre nome fantasia. Aí fala um pouco também sobre a propriedade industrial, tá, pessoal? Isso também é bastante não é interessante, mas é necessário a gente ver, observar isso, porque todo tipo de criação, ela é passível de propriedade intelectual. Se eu escrevo um artigo, se eu preparo uns slides para dar aula para vocês, isso fui eu que criei. Então, é minha propriedade intelectual, pertence a mim, no sentido do direito, né? Se for ser discutido. Se é uma empresa, a marca que é criada pertence a vocês, pertence a quem cria, tá? Por isso se fala bastante sobre propriedade industrial ou propriedade intelectual em relação à criação dos negócios, dos produtos, tá bom? Depois aqui do plano operacional também tem os slides e a aula sobre arranjo físico, que é muito importante, dependendo do modelo de negócio, o arranjo físico que vai ser utilizado, ou o arranjo físico mais adequado para a empresa, para o negócio de vocês, modelo de negócio de vocês, e como preencher a planilha financeira. Aí também tem fonte de financiamento ali, se vocês quiserem, porque tem ali, né, no início, o capital social vai ser da onde. Então, tem uma aula sobre da onde, quais são todas as possibilidades de tirar, de obter fontes de financiamento que existem, tá? E aí é isso, pessoal. Que ainda vou colocar para vocês ali. Vocês vão poder ir olhando e se baseando para construir o plano de negócio de vocês. Então, por hora, nós temos aqui o template do plano de negócios em Word para vocês preencherem, a apostila do Sebrae e esse modelinho do plano de negócio que eu fiz quando eu fiz a graduação, tá? Para vocês se basearem também. Não se sintam vergonha, pessoal. Vocês podem Sim, procurar na por internet. enquanto a gente tem que fazer o que já está disponível ali no Moodle, desde a aula do dia 19 até a aula do 28 do 1, né? Isso, só a do 28. Mas agora eu já terminei, eu já vou colocar para vocês para ficar tudo à disposição. Todo o material à disposição. Ah, tá. Isso. Certo, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer tirar alguma outra dúvida? Eu vou colocar um videozinho ali também sobre como fazer o custo hora homem, tá, pessoal? É bem simples. É bem simples, tá bom? Se não era isso por hoje, pessoal. São 10h10 já. É uma aula, pessoal, para a gente plantar uma sementinha, né? Para apresentar o que é o plano de negócios, como vocês têm que fazer, e vocês já irem se organizando em grupos para. Oi? Para quando que é a entrega? A entrega a gente pode combinar ainda, não determinei uma data, pessoal. Se não me engano, não me lembro, mas o semestre termina dia 23 de março. Eu acho que a entrega ela vai ter que ser nessa semana aqui, ó, do 16 e 18 de março. Coisa antes? Hã? Tem template, esse não tem que entregar antes? Não tem que entregar antes. É no dia da entrega junto no dia da apresentação. Ah, tá. Entrega tudo junto. Então, 16 e 18, quarta e sexta, né? Que vai ser as apresentações dos planos de negócio de vocês. Vocês, junto com a apresentação, já enviam
o escrito, para mim. Já marcamos aqui, pessoal, porque as aulas terminam no dia 23 de março, então não tem que dar tempo de eu corrigir aqui ainda para dar as notas para vocês, né? Então, dia 16 e 18 é a entrega dos planos de negócio. Eu vou colocar aqui. Plano de negócio final. Vocês querem sugerir outra coisa, pessoal? Vocês podem sugerir outra coisa, tá? A gente, nada é fechado na disciplina. A gente pode ir conversando, mas vejam que ali a gente está um pouco. Aqui, ó, eu não teria como dar mais prazo para vocês, porque encerra o semestre e eu tenho um prazo para postar as notas, né? Então, o máximo que eu conseguiria prolongar isso é aqui, porque depois no dia 23 eu tenho que começar a postar as notas lá no sistema. Então, aí, por isso eu preciso encerrar um pouco antes, até para dar uma olhada, uma lida nos planos de negócios, ver como é que vocês fizeram, né? Corrigir. Professora, aí nesses dias de entrega, vai ter uma ordem para cada grupo apresentar? Como é que a gente vai fazer? A gente pode sortear também a ordem das apresentações. E aí a Que nem gente vai apresentar só o que está no slide. E é isso, né? E o restante seria não enviado por e-mail, ou como é que a gente vai fazer? Não ouvi. Nós vamos apresentar o que está no slide. E todo esse outro material que a gente vai preenchendo, esses cálculos e tudo mais, a gente lhe envia por e-mail? Isso, envia por e-mail. Tá. Não precisa imprimir nada, porque a gente está em ensino remoto, né? Então não precisa Sim. imprimir. Se fosse o ensino normal, teria que imprimir, entregar. A gente podia fazer um café no dia da apresentação para todo mundo se divertir, para todo mundo compartilhar, né? Mas não tem nada disso, né, pessoal? Infelizmente, não temos nada disso. A gente vai ter que fazer assim mesmo, tá? Fazer assim mesmo. É a entrega, vocês vão mandar por e-mail. Ou, não, na verdade, não precisa mandar por e-mail. Eu abro aqui, vocês postam ele. Eu abro aqui um linkzinho, vocês postam ele aqui pelo Moodle mesmo e fica tudo certo. Não precisa mandar por e-mail. Tá certo. Isso, tudo aqui pelo Moodle, tá? O Moodle é nosso canal principal de comunicação. Professora, só para entender uma coisa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, no dia, a apresentação, na verdade, é o template do Design Thinking, esse. A gente faz e apresenta. E no mesmo dia a gente manda o plano de negócios, é isso? Não, o Design Thinking e o Business Model Canvas é outra coisa, pessoal. É agora dia 9 e 11 de fevereiro. Tá, mas isso é um seminário, nós vamos ter que apresentar também? Isso. Ah, tá. É que assim, ó, isso já era para ter acontecido, né? Era para ter acontecido essa semana. E aí o pessoal pediu para prorrogar porque tá cheio de trabalho. Por quê, pessoal? Porque o Design Thinking e o Business Model Canvas são etapas pré-plano de negócios. Para eu chegar lá no meu plano de negócios com o meu público-alvo definido, com os produtos que eu vou, ou serviços que eu vou disponibilizar na minha empresa definidos, eu preciso fazer Design Thinking e o Business Model Canvas. É uma etapa anterior. Aí, como a apresentação ela ficou aqui para fevereiro, aí, claro, eu subi o plano de negócios, né? Para a gente já começar a fazer o plano de negócios. Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte: o que vocês acham? A gente marca a entrega do plano de negócios, que é esse template aqui, em Word, só a entrega para fevereiro, para março, para o dia. Vamos colocar para o dia 21 de março, sem apresentação. Não precisa apresentar. A gente só faz, vocês só escrevem o plano de negócio, porque a gente tem bastante seminário, né? A gente já teve um, a gente vai ter outro agora aqui do Design Thinking do Business Model Canvas, e aí vai ter o terceiro seminário. Então, para a gente não fazer um terceiro seminário, vocês só fazem um plano de negócios e entregam a versão escrita dele, não precisa apresentar. E aí eu dou até mais prazo, porque aí vocês vão ter ali, ó, mais alguns dias para fazer. Vão ter sábado e domingo para terminar, para finalizar, enfim. Dia 21 fica a entrega, 21 de março fica a entrega do plano de negócios. O que vocês acham? Eu acho que assim fica mais fácil, porque tem um monte de coisa acumulada para a gente fazer, de outras matérias também, inclusive.
Aí a gente faria o seminário do Design Thinking com Business Model Canvas, esse aí, apresenta, e aí só entrega o plano de negócio sem precisar apresentar lá em março. Aí fica legal. Isso. Por mim não tem problema. Se vocês acharem Eu melhor. acho que fica bom Vocês assim. acham? Tá. É que assim, pessoal. Concordo, colegas? Eu acho que fica bom porque o plano de negócios, na verdade, quem tem que corrigir, avaliar é só a professora mesmo. Os colegas não precisam ver o nosso, cada um, o plano do negócio do outro, né? Tá, perfeito. Acho eu. Não, eu concordo, não tem problema, pessoal. Eu acho A gente que eles vão conversa saber o que é, porque no Design Thinking ali já vai aparecer sobre o que vai ser o plano de negócio, não é? A gente vai se basear nisso. Exatamente. Perfeito. Então tá, combinado. Fica a entrega, então, para o dia 21 de março, do plano de negócio, somente a entrega. Eu vou abrir aqui um link e vocês vão postar ali o plano de negócio. E aí a gente tem ainda, nesse intervalo, a apresentação do Business Model Canvas Design Thinking. Eu tenho que fazer isso, pessoal, porque assim, ó, como a gente está nesse modelo online, como é que eu vou saber que vocês aprenderam a fazer Design Thinking, ou pelo menos tem uma noção do que é o Design Thinking e o Business Model Canvas? Vocês têm que sair daqui com uma noção. Pelo menos fizeram do jeito de vocês, fizeram aquele jeito meio capenga, ou fizeram trabalhos muito bons. Não importa. Vocês fizeram um seminário e mostraram que vocês, pelo menos, entenderam a lógica de funcionamento dessas ferramentas, para eu poder saber, de fato, que vocês conseguiram fazer isso, né? Então, por isso é muito importante a gente fazer isso, não posso abrir mão disso. Se fosse, vocês iam ver que se fosse em aula, ia ser muito mais fácil, porque a gente ia fazer em aula. Faz já na aula e apresenta ali no final da aula, então ia ser muito mais fácil. Mas nós não estamos em aula, né? Então, aí, claro, fica muito mais difícil. Eu ajudo a construir com vocês, a gente faz, isso é mais orgânico, esse é muito mais fácil. Mas como a gente não está em aula, a gente vai ter que se adaptar e fazer esses seminários assim, dessa forma, né? Mas não são apresentações longas, tá, pessoal? Vocês só vão contar aquilo ali que vocês fizeram. Ah, tá, eu ia perguntar isso. Não precisa ser um PowerPoint muito rebuscado, muito refinado. Não. Coisa mais básica. Tá aqui o modelinho, ó. Tá aqui o modelinho, ó. Sim, a gente já começou a fazer já. Ah, tá, que bom. Não é nada rebuscado, é só vocês vão contar como vocês fizeram. Só o Canvas a gente não entrou para ver ainda como é que funciona, mas não deve ser muito difícil, né? Não, é bem fácil, bem intuitivo, assim. Vocês vão montando ali e ele vai aparecendo os quadradinhos, vocês vão montando e só façam um download depois. É bem simples. É para fazer, professora, a gente não começou ainda, tipo, sobre qualquer empresa. Pode ser uma empresa que já existe, não tem problema. Uma empresa que já existe, assim, que seja da pessoa ou qualquer outra Pode coisa? ser. Tu quer fazer do teu esposo, da tua família? Pode fazer, não tem problema nenhum. Tipo, assim, pode, tipo, pegar uma famosa ou, sei lá. Uma empresa que já existe? Pode ser também. Pode ser. Pode usar como referência, não tem problema. Mas dá para inventar também. O certo e o ideal era inventar, mas criar uma nova empresa, né? Para criar ela do zero e tudo mais, para poder desenvolver bem os itens ali, né? O que eu me refiro assim, ó, uma empresa que já existe é uma empresa que vocês trabalham, ou que vocês têm acesso a essa empresa, aí pode ser. Pegar uma empresa já, sei lá, pegar o Boticário e vou fazer, não, aí não, né? Mas uma empresa que vocês trabalham, que vocês têm um envolvimento direto, que tenham acesso aos dados, aí pode fazer. O que mais, pessoal? Não, tá bem, professor, agora ficou bem claro. Nós criamos uma empresa durante a pandemia, fictícia. Ah, é? Isso. Tô louca, tô curiosa para saber que empresa é essa. Não quer dar um spoiler? Não, ela deu bem certo. A gente só vai fazer os custos agora, os cálculos, para ver se ela já não vai falir antes de começar. Ai, que ótimo. Tá certo, então. Que bom. Fico bem orgulhosa de ouvir isso. Muito bom. Parabéns. Certo, então, pessoal. Uma coisa. O meu WhatsApp, eu estou sem o WhatsApp, tá? Porque meu celular estragou a tela, quebrou a tela e eu não conseguia mais usar ele. Aí, agora, eu vou ficar uns diazinhos até consertar o celular, até vir a tela e tudo mais, aquela coisa, né? Aí tô sem celular, mas eu estou com e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem e-mail, tá?
A quarta-feira que vem a gente tem aula de novo, síncrona, tá? Espero vocês na quarta-feira. É sempre síncrona, eu sempre vou estar aqui, 9 horas, tá, pessoal? Pra gente começar a nossa aula. E aí tirar as dúvidas que vocês têm na construção dos trabalhos de vocês e falar e já avançar no conteúdo, já explicando outros detalhes do plano de negócio. Agora a nossa disciplina é só plano de negócios. Plano de negócio, plano de negócio, plano de negócio. Pra gente já ir desenvolvendo essa ideia e abrindo nosso conhecimento em relação a isso, tá bom? Deixa eu parar a apresentação aqui. Tá bem, professora? Então,